Um assunto bem leve, começou a falar de geopolítica. E o Jean falou uma coisa muito legal sobre a diferença da cultura americana e da cultura soviética que tem a ver. Olha só, deixa eu te explicar. A gente começou falando de bomba atômica, né? Então começou bem leve mesmo. Foi bomba de calorias. Bomba atômica. Bomba atômica. A gente tava falando sobre a diferença da cultura russa e americana, né? Mas em especial, eu falei pro Pedro uma visão que eu tenho, uma visão que eu vi esses dias também e completei esse quebra-cabeça. O russo, a educação russa, o engenheiro brasileiro, ele é quase como se fosse um estudante russo. O russo ele é muito incentivado em matérias de lógica, quando a gente tem desenvolvimento lógico lá, né? Então, por isso os russos são muito bons em xadrez, são os melhores engenheiros, grandes cientistas, químicos incríveis. Então, a cultura russa incentiva muito a lógica, enquanto o americano, ele não tem esse incentivo. Então, eu estava vendo um professor esses dias comentarem sobre o quanto o russo médio é muito mais inteligente que o americano. Por isso, eles conseguem ter, por exemplo, muito mais armas que os americanos, eles conseguem ter poderio bélico equivalente ao americano, com muito menos investimento. Por quê? Porque tem pessoas médias mais inteligentes no sentido lógico, científico, né? E agora, para pensar, isso no sentido, tá falando bélico, né? Agora pensa no sentido cultural, isso que a gente estava conversando aqui agora. O americano, ele tem uma cultura muito mais aberta, mas também com uma inteligência média muito mais baixa. Por isso também permite ser muito mais manipulado. A gente tem um capitalismo, uma cultura mais aberta, mais liberal. Quando a gente pega o russo, mais inteligente, mais bem preparado, a gente tem uma cultura mais rígida, porque se eu deixar eles pensarem demais, vai dar problema, eu não consigo controlar eles. Então, na verdade, o que a gente tem aqui é, eu educo mais minha população, mas tenho um controle mais rígido. E no outro lado, eu educo menos minha população, trago gente de fora para suprir essa falta de inteligência, mas eu tenho uma cultura mais flexível. E com isso eu consigo equilibrar bem essa cultura. Para mim, esse é um dos motivos do porquê eles nunca vão se dar bem. São diferenças culturais, sociais e estratégicas em termos de país muito diferentes. E olha que interessante como isso tem a ver com diferenciação, né? Porque quando eu crio o meu filho para ele valorizar coisas como ser aceito num grupo, culturalmente, ele vai ter que entender o que aquela cultura faz, ele vai fazer de tudo para ser aceito por aquela cultura, por estar na média. E a nossa cultura ocidental, não só americana, mas a brasileira também, ela valoriza muito o grupo, a vida social. O russo, ele é mais frio, ele é mais lógico. Então, ele não se importa tanto se vão gostar dele ou se ele está aceito no grupo ou não. Por isso ele desenvolve um pensamento crítico, onde permite ele ver e pensar coisas que outras pessoas não pensam. Então, é importante a gente ser social? É importante. Mas é muito importante a gente não virar escravo disso. Eu acho que na mistura do Brasil com o Egito, da Rússia para os Estados Unidos, tem uns pontos interessantes para a gente poder focar aí.